8 sinais de apego que parece amor, mas é medo, e como se desapegar com estoicismo. Poucas pessoas percebem isso, mas muitas relações que chamamos de amor, na verdade, são sustentadas por algo muito mais silencioso e muito mais perigoso: o medo. Medo de perder, medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho. E quando esse medo se instala dentro da mente, ele começa a se disfarçar de cuidado, de dedicação, de paixão intensa. A pessoa acredita que está amando profundamente, quando na verdade está apenas tentando não sentir o vazio que imagina que viria se o outro fosse embora. Pense por um momento com honestidade. Quantas vezes você já sentiu uma ansiedade estranha quando alguém demorou para responder uma mensagem? Quantas vezes uma pequena distância de alguém importante pareceu ameaçar sua paz interior? Quantas vezes você se pegou imaginando cenários de perda antes mesmo de qualquer coisa acontecer? A maioria das pessoas interpreta essas emoções como prova de amor. Quanto mais forte o sentimento, mais verdadeiro ele parece. Mas os grandes filósofos estoicos viam isso de maneira completamente diferente. Para eles, quando sua tranquilidade depende demais de outra pessoa, isso não é amor, isso é dependência emocional. Marco Aurélio ensinava que a liberdade interior é o fundamento de uma mente forte. E quando alguém perde essa liberdade, quando sua paz passa a depender do comportamento de outra pessoa, a relação deixa de ser um encontro entre duas pessoas inteiras e começa a se transformar em uma tentativa constante de controlar aquilo que não está sob seu domínio. É exatamente aqui que muitos relacionamentos começam a se tornar emocionalmente pesados. O que parecia conexão se transforma em ansiedade. O que parecia carinho se transforma em necessidade. E o que parecia amor começa lentamente a se revelar como apego. Neste vídeo, você vai descobrir 8 sinais silenciosos de apego emocional que muitas pessoas confundem com amor. Sinais que passam despercebidos, mas que revelam quando um relacionamento está sendo guiado mais pelo medo do que pela liberdade interior. Mais importante ainda, você vai entender como a filosofia estoica ensina a construir algo muito mais forte e muito mais saudável do que o apego: a capacidade de amar sem perder a si mesmo. E ao longo desta reflexão, talvez você perceba algo profundo sobre seus próprios relacionamentos. Talvez você descubra que algumas emoções que pareciam amor eram, na verdade, apenas o reflexo de inseguranças internas que nunca haviam sido questionadas. Agora preste atenção, porque o primeiro sinal de apego disfarçado de amor é mais comum do que você imagina. E muitas pessoas vivem isso todos os dias sem perceber. Por que o apego emocional se disfarça de amor? Existe uma razão muito específica pela qual tantas pessoas confundem apego com amor. O cérebro humano foi programado para buscar segurança. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos que proximidade significa proteção e que distância pode representar risco. Esse mecanismo era essencial para a sobrevivência. Mas dentro das relações adultas, ele pode criar uma grande confusão emocional. Quando alguém se torna muito importante para nós, a mente começa a associar essa pessoa a uma fonte de estabilidade emocional. A presença dela gera conforto, a atenção dela gera alívio. O carinho dela cria uma sensação de segurança. Aos poucos, sem perceber, a mente começa a transformar essa pessoa em algo que parece indispensável para o próprio equilíbrio interno. É exatamente nesse ponto que o apego começa a se formar. O problema é que o apego raramente se apresenta como algo negativo. Ele costuma se manifestar como intensidade, como paixão, como a sensação de que aquela pessoa é essencial para a sua felicidade. Culturalmente, isso foi romantizado durante décadas. Filmes, músicas e histórias repetem a mesma ideia.
Amar profundamente significa não conseguir viver sem o outro. Mas os estoicos enxergavam isso como um erro de percepção. Epicteto ensinava que tudo aquilo que você acredita ser necessário para sua felicidade se torna automaticamente uma fonte de vulnerabilidade. Se sua paz depende da presença de alguém, então a ausência dessa pessoa passa a ter poder sobre sua mente. E quando esse poder se estabelece, algo silencioso começa a acontecer dentro da relação. Pequenas atitudes começam a gerar ansiedade. Pequenas distâncias começam a provocar insegurança. A mente passa a interpretar qualquer sinal de afastamento como ameaça. Nesse momento, o relacionamento deixa de ser um espaço de liberdade emocional e começa a se tornar um território de constante vigilância interna. Mas existe um sinal muito claro que revela quando esse processo já começou. Um sinal que aparece em gestos aparentemente simples do dia a dia, mas que revela quando a mente já entregou sua tranquilidade para o comportamento de outra pessoa. E é exatamente sobre esse sinal que vamos falar agora. Você sente ansiedade quando a pessoa se afasta. Existe um momento muito revelador dentro de qualquer relacionamento. Ele não acontece durante grandes discussões, nem durante situações dramáticas. Ele aparece em algo muito mais simples. Surge quando a outra pessoa se afasta um pouco. Pode ser uma demora para responder uma mensagem. Pode ser um dia em que a pessoa está mais ocupada. Pode ser apenas um silêncio inesperado que quebra o padrão de comunicação que você estava acostumado. É nesse momento que muitas pessoas sentem algo difícil de explicar. Uma inquietação começa a surgir dentro da mente. O pensamento começa a acelerar. Perguntas silenciosas aparecem uma após a outra. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está diferente comigo? Será que eu fiz algo errado? O curioso é que, na maioria das vezes, nada realmente aconteceu. A outra pessoa apenas seguiu sua rotina. Mas dentro da mente de quem está emocionalmente apegado, aquele pequeno espaço de distância se transforma em uma ameaça imaginária. Esse é um dos sinais mais claros de apego disfarçado de amor. Quando sua estabilidade emocional começa a depender da presença constante de alguém, a ausência dessa pessoa deixa de ser apenas um espaço natural dentro da relação. Ela passa a ser interpretada como um risco. A mente tenta preencher o silêncio com interpretações. E quase sempre, essas interpretações são negativas. O cérebro humano tem uma tendência natural de proteger contra possíveis perdas. Então, ele começa a imaginar cenários antes mesmo de qualquer evidência aparecer. Marco Aurélio refletia constantemente sobre a importância de manter a mente sob governo da razão. Para ele, grande parte do sofrimento humano não vinha dos acontecimentos em si, mas das interpretações que a mente cria sobre esses acontecimentos. Quando alguém demora a responder uma mensagem, o fato é simples: uma mensagem ainda não foi respondida. Mas a mente ansiosa cria uma narrativa inteira ao redor disso. Ela transforma um detalhe comum em um sinal de rejeição. E quando isso acontece repetidamente, algo perigoso começa a se formar dentro da relação. A tranquilidade passa a depender da confirmação constante de que o outro ainda está presente, ainda está interessado, ainda está disponível. O problema é que nenhum relacionamento saudável pode sustentar esse tipo de dependência emocional por muito tempo. Quando uma pessoa precisa constantemente da presença do outro para manter sua estabilidade interna, ela começa a carregar um peso invisível dentro da relação. Os estoicos ensinavam que uma mente forte aprende a diferenciar aquilo que está sob seu controle daquilo que pertence ao comportamento dos outros. A atenção de alguém, o tempo de alguém, a disponibilidade de alguém nunca estarão completamente sob seu domínio. E quando você entende isso profundamente, algo começa a mudar dentro da forma como você se relaciona.
Você deixa de interpretar cada pequeno silêncio como ameaça. Você deixa de sentir que sua paz depende da resposta imediata de alguém. E pouco a pouco, sua mente começa a recuperar algo que muitas pessoas perdem dentro dos relacionamentos: a própria estabilidade emocional. Mas existe um segundo sinal, que revela ainda mais claramente quando o apego está se instalando dentro de uma relação. Um sinal que aparece quando a pessoa começa a precisar constantemente de confirmações emocionais para se sentir segura. E muitas pessoas vivem isso todos os dias, sem perceber. Você precisa constantemente de validação. Existe uma diferença silenciosa entre apreciar o carinho de alguém e depender dele para se sentir seguro. No início de muitos relacionamentos, ouvir palavras de afeto, receber atenção e sentir reconhecimento parece algo natural. E de fato é. Todo ser humano aprecia ser valorizado. O problema começa quando essa validação deixa de ser algo agradável e passa a ser algo necessário. Nesse momento, a mente começa a buscar sinais constantes de confirmação. Pequenas frases passam a ter um peso muito maior do que deveriam. Um elogio traz alívio, um silêncio traz inquietação. A pessoa começa a procurar provas invisíveis de que ainda é importante para o outro. Perceba como isso acontece de forma quase imperceptível. Você pergunta se está tudo bem entre vocês, mesmo quando nada aconteceu. Você observa mudanças de humor com uma atenção exagerada. Você sente necessidade de ouvir que é amado, desejado ou valorizado para que sua mente se tranquilize. Quando isso se torna frequente, algo profundo está acontecendo dentro da estrutura emocional da relação. A segurança interior começa a depender da aprovação externa. A mente passa a buscar no outro aquilo que deveria nascer de dentro. Epicteto ensinava que quando alguém entrega sua tranquilidade nas mãos da opinião dos outros, essa pessoa deixa de ser senhora de si mesma. Sua estabilidade passa a oscilar conforme as reações externas. E isso cria um ciclo muito comum em relações baseadas no apego. A pessoa sente insegurança interna. Para aliviar essa sensação, ela busca confirmação no parceiro. Quando recebe essa confirmação, sente alívio por um tempo. Mas como a raiz da insegurança não foi resolvida, a mente volta a procurar novas provas de validação. Esse processo pode se repetir inúmeras vezes sem que a pessoa perceba o que está acontecendo. Ela acredita que está apenas demonstrando cuidado ou necessidade de proximidade, mas na realidade está tentando sustentar sua autoestima através do comportamento de outra pessoa. Os estoicos ensinavam algo profundamente libertador sobre esse ponto. A verdadeira estabilidade emocional não pode depender da aprovação constante de ninguém. Quando uma pessoa constrói sua identidade baseada na própria razão, na própria virtude e na própria consciência, ela deixa de buscar nos outros uma confirmação que nunca será completamente suficiente. Isso não significa se tornar indiferente ao carinho de alguém. Significa apenas que o afeto do outro passa a ser um complemento, não uma necessidade para sua estabilidade interior. E quando essa mudança acontece, algo curioso ocorre dentro das relações. A pessoa deixa de carregar uma necessidade constante de aprovação. Ela passa a se relacionar de forma mais leve, mais segura e mais consciente. Mas existe um terceiro sinal de apego que muitas vezes aparece junto com essa necessidade de validação. Um sentimento silencioso que acompanha a mente de muitas pessoas dentro de seus relacionamentos. Esse sentimento é o medo constante de perder quem está ao seu lado. Você tem medo constante de perder a pessoa. Existe um tipo de medo que muitas pessoas carregam dentro de seus relacionamentos e quase nunca admitem em voz alta. Ele não aparece necessariamente em palavras, mas se manifesta em pensamentos silenciosos que visitam a mente repetidamente.
É o medo constante de perder a pessoa que está ao seu lado. Esse medo não surge apenas em momentos de conflito. Na verdade, muitas vezes ele aparece justamente quando tudo parece estar bem. A mente começa a imaginar cenários de perda antes mesmo que qualquer sinal real exista. Pequenas mudanças de comportamento são interpretadas como possíveis indícios de afastamento. Um silêncio inesperado se transforma em motivo de preocupação. A pessoa passa a vigiar o relacionamento de forma invisível, observa detalhes, interpreta gestos, tenta antecipar sinais que indiquem que algo pode estar errado. O problema é que essa vigilância constante cria uma tensão interna que aos poucos começa a contaminar a própria relação. Quando o medo de perder alguém se torna frequente, a mente passa a agir como se estivesse tentando evitar uma ameaça permanente. Isso gera ansiedade, insegurança e uma necessidade crescente de manter o controle emocional da situação. Mas aqui existe uma verdade que os estoicos entendiam com muita clareza. Tudo aquilo que existe na vida carrega dentro de si a possibilidade de mudança. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, caminhos se transformam com o tempo. Tentar garantir que algo permaneça exatamente como está é uma batalha impossível. Sêneca refletia que uma das maiores fontes de sofrimento humano é a tentativa de transformar aquilo que é transitório em algo permanente. Quando alguém acredita que precisa manter outra pessoa ao seu lado a qualquer custo para preservar sua felicidade, ela começa a viver em constante estado de alerta. Esse estado mental cria uma armadilha invisível. Quanto mais a pessoa tenta segurar o relacionamento por medo de perdê-lo, mais tensão ela leva para dentro da relação. E muitas vezes essa tensão é percebida pelo outro como pressão emocional. Os estoicos ensinavam uma forma muito diferente de enxergar os relacionamentos. Eles acreditavam que o amor verdadeiro não nasce da tentativa de impedir a perda, mas da capacidade de apreciar a presença do outro sem transformar essa presença em uma necessidade absoluta. Quando você aceita que tudo na vida é passageiro, algo poderoso acontece dentro da mente. O medo de perder começa a perder força. A relação deixa de ser sustentada pelo medo da ausência e passa a ser sustentada pela escolha consciente de caminhar juntos enquanto esse caminho fizer sentido. Mas existe um sinal ainda mais delicado de apego emocional, que surge quando o medo de perder alguém começa a influenciar suas decisões dentro do relacionamento. Esse sinal aparece quando uma pessoa começa a tolerar atitudes que ferem sua própria dignidade apenas para evitar a possibilidade de ficar sozinha. Você tolera comportamentos que ferem sua dignidade. Existe um momento muito delicado dentro de muitos relacionamentos. Ele acontece quando a pessoa começa a aceitar atitudes que, no fundo, sabe que não deveria aceitar. Pode ser uma falta de respeito sutil, pode ser uma indiferença repetida, pode ser um comportamento que diminui seu valor ou ignora seus sentimentos. No início, a mente tenta justificar. Você diz para si mesmo que talvez tenha sido apenas um momento difícil para o outro. Talvez ele estivesse cansado. Talvez tenha sido apenas um mal-entendido. E em algumas situações, isso pode até ser verdade. Todos os relacionamentos passam por imperfeições, mas quando esses episódios começam a se repetir e ainda assim você permanece em silêncio, algo mais profundo está acontecendo dentro da relação. Muitas vezes, a pessoa não aceita esse tipo de comportamento porque acredita que merece pouco. Ela aceita porque tem medo de perder a relação. O medo da solidão começa a pesar mais do que a necessidade de preservar a própria dignidade. Nesse ponto, o apego emocional começa a alterar o julgamento da mente. O que antes seria visto como inaceitável passa a ser tolerado. O que antes seria confrontado passa a ser evitado.
A pessoa começa a diminuir seus próprios limites para manter a relação intacta. Sêneca advertia sobre esse tipo de atitude de maneira muito direta. Ele dizia que quando alguém aceita menos respeito do que merece, essa pessoa ensina o outro a continuar oferecendo exatamente esse nível de respeito. A dignidade pessoal é um dos pilares centrais da filosofia estoica. Para os estoicos, nenhuma relação deveria custar a integridade interior de alguém. Se um relacionamento exige que você diminua seu valor, silencie sua verdade ou aceite comportamentos que ferem sua consciência, então algo está profundamente desalinhado. O apego emocional muitas vezes leva as pessoas a acreditar que preservar a relação é mais importante do que preservar a si mesmas. Mas a realidade é que quando alguém abandona a própria dignidade para manter uma relação, essa relação já começou a se fragilizar. Marco Aurélio refletia que o verdadeiro valor de uma pessoa não pode depender da aprovação, da presença ou do comportamento de ninguém. A integridade de caráter é algo que deve permanecer firme independentemente das circunstâncias externas. Quando uma pessoa compreende isso, algo muda na forma como ela se posiciona dentro dos relacionamentos. Ela deixa de negociar sua dignidade por medo da perda. Ela entende que uma relação saudável só pode existir entre duas pessoas que preservam o próprio respeito. Mas existe um sinal ainda mais profundo de apego emocional que aparece quando alguém começa a acreditar que sua própria felicidade depende da existência daquela relação. E esse sinal pode transformar completamente a forma como uma pessoa vive sua vida. Você sente que sua felicidade depende dessa pessoa. Existe um momento muito revelador dentro de um relacionamento. Ele acontece quando a pessoa começa a sentir que sua própria felicidade está ligada diretamente à presença do outro. No início, isso pode parecer algo bonito. Muitas pessoas interpretam essa sensação como prova de amor profundo. Elas dizem para si mesmas que encontraram alguém que completa sua vida. Mas é exatamente aqui que uma confusão emocional começa a se formar. Quando sua alegria depende excessivamente de outra pessoa, algo dentro da sua estrutura emocional começa a se deslocar. A responsabilidade pela sua paz interior deixa de estar nas suas mãos e passa a ser depositada no comportamento, na presença e nas escolhas de alguém que está fora do seu controle. E sempre que algo essencial para sua felicidade está fora do seu domínio, sua estabilidade se torna frágil. A mente começa a reagir intensamente a qualquer mudança na relação. Um dia em que o outro está distante parece afetar todo o seu estado emocional. Um pequeno conflito passa a ter um peso muito maior do que deveria. Aos poucos, o humor, a motivação e até a forma como você enxerga a vida começam a oscilar conforme o andamento da relação. Esse tipo de dependência emocional cria uma dinâmica silenciosa. A pessoa acredita que está vivendo um amor muito forte, mas na realidade ela está entregando a outra pessoa uma responsabilidade que nenhum ser humano deveria carregar. A responsabilidade pela sua felicidade. Os estoicos tinham uma visão extremamente clara sobre isso. Epicteto ensinava que a liberdade interior nasce quando aprendemos a construir nossa tranquilidade sobre aquilo que realmente está sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas escolhas e nossas atitudes pertencem a nós. Mas o comportamento de outras pessoas jamais poderá ser completamente governado. Quando alguém acredita que precisa da presença de outra pessoa para ser feliz, ela se coloca em uma posição de constante vulnerabilidade. Sua paz passa a depender de algo que pode mudar a qualquer momento. Marco Aurélio refletia que a mente humana se fortalece quando aprende a encontrar estabilidade dentro de si mesma. Quando uma pessoa cultiva propósito, disciplina e consciência interior,
ela deixa de buscar nos outros aquilo que precisa nascer de dentro. Isso não significa que os relacionamentos deixam de ser importantes. Significa apenas que eles deixam de ser o centro da sua identidade emocional. O relacionamento passa a ser uma escolha consciente de compartilhar a vida com alguém, e não uma tentativa de preencher um vazio interno. Quando essa mudança acontece, a relação se torna muito mais leve. O amor deixa de ser sustentado pela necessidade e passa a ser sustentado pela liberdade. Mas existe outro sinal muito comum de apego emocional, que surge quando a mente começa a sentir que precisa proteger essa relação a qualquer custo. Esse sinal aparece quando a pessoa começa a tentar controlar o comportamento do outro, e muitas vezes isso acontece sem que ela perceba. Você tenta controlar o comportamento da outra pessoa. Existe um ponto em que o apego emocional começa a se transformar em algo ainda mais sutil. Não aparece mais apenas como medo ou ansiedade. Ele começa a se manifestar como tentativa de controle. Esse processo geralmente começa de forma quase imperceptível. A pessoa passa a observar mais atentamente as atitudes do outro. Quer saber com quem ele está, o que está fazendo, como está passando o tempo. À primeira vista, isso pode parecer apenas interesse ou cuidado, mas dentro da mente existe uma motivação diferente operando em silêncio. O medo de perder começa a tentar encontrar segurança através do controle. A pessoa acredita que se conseguir entender cada movimento do outro, se conseguir prever comportamentos ou influenciar decisões, então conseguirá evitar qualquer ameaça à relação. Mas essa tentativa de controle nasce de uma ilusão muito comum. A ideia de que é possível garantir a estabilidade de um relacionamento controlando o comportamento de outra pessoa. Os estoicos viam esse tipo de atitude como uma confusão fundamental sobre a natureza da vida. Epicteto ensinava que uma das maiores fontes de sofrimento humano é tentar governar aquilo que não está sob nosso domínio. O comportamento de outra pessoa nunca estará completamente sob seu controle. As escolhas, desejos e pensamentos do outro pertencem a ele. Quando alguém tenta controlar isso, entra em uma batalha silenciosa contra algo impossível de dominar. Essa tentativa de controle pode assumir muitas formas. Às vezes, aparece como ciúme constante. Outras vezes, surge como perguntas frequentes que parecem inocentes, mas carregam uma necessidade de monitorar a vida do outro. Em alguns casos, se manifesta como críticas ou pressões sutis para que a pessoa haja de determinada maneira. O problema é que quanto mais alguém tenta controlar o comportamento do outro, mais a relação começa a perder algo essencial: a liberdade. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre escolha mútua. Duas pessoas caminham juntas porque desejam compartilhar a vida, não porque uma delas precisa vigiar constantemente os passos da outra. Marco Aurélio refletia que a verdadeira força de uma mente disciplinada está em governar a si mesma, não em tentar governar os outros. Quando alguém aprende a direcionar sua atenção para suas próprias atitudes, suas próprias virtudes e seu próprio crescimento, a necessidade de controlar o comportamento alheio começa a desaparecer. Nesse momento, algo muito importante acontece dentro da relação. O espaço entre duas pessoas deixa de ser um território de vigilância e se transforma em um espaço de confiança. Mas existe outro sinal de apego que muitas vezes permanece escondido dentro de relacionamentos aparentemente estáveis. Ele aparece quando a pessoa começa a sentir que precisa esconder partes de quem realmente é para manter a relação funcionando. E esse tipo de silêncio pode revelar muito sobre a verdadeira natureza do apego emocional. Você tem medo de ser quem realmente é. Existe um tipo de silêncio que muitas pessoas carregam dentro de seus relacionamentos. Ele não aparece em grandes conflitos, nem em discussões abertas.
Ele se revela em pequenos momentos do cotidiano, quando alguém sente que precisa medir cuidadosamente o que diz, o que pensa ou até o que sente. A pessoa começa a evitar certos assuntos, guarda opiniões que poderiam gerar discordância, ajusta partes da própria personalidade para não provocar desconforto na relação. Aos poucos, sem perceber, começa a surgir uma versão mais controlada de si mesmo. Esse comportamento raramente é percebido como um sinal de apego emocional. Muitas vezes, ele é interpretado como maturidade ou tentativa de manter a harmonia. Mas quando alguém precisa esconder sua verdadeira natureza para preservar uma relação, algo importante está sendo sacrificado. A autenticidade é uma das bases mais sólidas de qualquer conexão humana. Quando duas pessoas se relacionam sem medo de mostrar suas ideias, limites e sentimentos, a relação cresce sobre um terreno de honestidade. Mas quando o medo de perder o outro começa a influenciar a forma como alguém se expressa, a mente começa a construir uma relação baseada na adaptação constante. O problema dessa adaptação é que ela cria uma tensão silenciosa. A pessoa começa a viver dividida entre aquilo que realmente pensa e aquilo que acredita ser necessário demonstrar para manter a relação estável. Com o tempo, essa divisão interna gera cansaço emocional. Os estoicos valorizavam profundamente a integridade interior. Para eles, uma vida virtuosa exige coerência entre aquilo que se pensa, aquilo que se diz e aquilo que se faz. Quando alguém começa a esconder sua verdade para agradar outra pessoa, essa coerência começa a se enfraquecer. Marco Aurélio refletia que a tranquilidade da mente nasce quando a pessoa vive de acordo com sua própria razão e com seus próprios princípios. Isso significa que nenhuma relação deveria exigir que alguém abandone sua identidade para ser aceito. Quando o medo de perder alguém leva uma pessoa a suprimir partes de si mesma, o relacionamento deixa de ser um encontro entre duas individualidades autênticas. Ele passa a ser sustentado por uma versão ajustada da realidade. E embora esse ajuste possa parecer confortável por algum tempo, ele sempre cobra um preço emocional no longo prazo. Mas existe um sinal ainda mais profundo de apego emocional. Um sinal que muitas pessoas carregam durante anos sem perceber. Ele aparece quando alguém permanece em um relacionamento não por escolha consciente, mas por medo de enfrentar a própria solidão. E essa talvez seja uma das raízes mais silenciosas do apego humano. Você permanece por medo da solidão. Existe uma razão silenciosa pela qual muitas pessoas permanecem em relações que, no fundo, já não trazem paz. Essa razão quase nunca é dita em voz alta. Ela se esconde atrás de justificativas, de esperança de que as coisas melhorem ou da ideia de que todo relacionamento passa por fases difíceis. Mas, em muitos casos, a verdadeira razão é mais simples e mais profunda. O medo de ficar sozinho. A solidão assusta porque obriga a pessoa a se encontrar consigo mesma. Sem a distração constante da presença de alguém, pensamentos antigos voltam à superfície. Inseguranças aparecem. Perguntas sobre identidade, propósito e direção de vida começam a surgir. Para muitos, enfrentar esse silêncio interior parece mais difícil do que permanecer em uma relação que já não é saudável. O apego emocional se fortalece exatamente nesse terreno. A mente começa a acreditar que qualquer relação é melhor do que nenhuma. A presença do outro passa a funcionar como um refúgio contra o desconforto interno. Mesmo quando existem sinais claros de desgaste, a pessoa prefere continuar, pois a alternativa parece assustadora. Os estoicos enxergavam esse tipo de dependência com muita clareza. Para eles, quem não aprende a estar bem na própria companhia sempre viverá com medo de perder a companhia dos outros. E quando o medo governa as decisões, a liberdade interior desaparece.
Sêneca refletia que a verdadeira tranquilidade nasce quando alguém desenvolve amizade consigo mesmo. Uma mente que aprende a apreciar o próprio silêncio não precisa se agarrar a relações por medo do vazio. Ela escolhe estar com alguém porque existe afinidade, respeito e crescimento mútuo, não porque teme caminhar sozinha. Quando essa compreensão amadurece, algo profundo acontece. A solidão deixa de ser vista como ameaça e passa a ser percebida como espaço de fortalecimento interior. Nesse espaço, a pessoa aprende a reconstruir sua própria estabilidade emocional. E quando alguém alcança esse tipo de estabilidade, o relacionamento deixa de ser uma necessidade para se tornar uma escolha consciente. Mas existe um ponto ainda mais importante nessa jornada. Depois de reconhecer esses sinais de apego, surge uma pergunta inevitável. Como é possível amar alguém sem se tornar prisioneiro desse apego? É exatamente aqui que a filosofia estoica apresenta uma das ideias mais poderosas sobre relacionamentos humanos. Como os estoicos amavam sem apego. Depois de reconhecer os sinais de apego emocional, surge uma pergunta inevitável. Se o apego nasce do medo e da dependência, então como é possível amar alguém de forma verdadeira sem cair nessa armadilha? Os estoicos tinham uma resposta muito clara para essa questão. Para eles, o amor não deveria nascer da necessidade, mas da escolha consciente. Quando alguém precisa do outro para se sentir inteiro, essa relação se torna frágil, porque está construída sobre algo que pode desaparecer. Mas quando duas pessoas se relacionam a partir da própria estabilidade interior, o vínculo se torna muito mais sólido. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a natureza transitória da vida. Ele lembrava a si mesmo que tudo aquilo que existe pode mudar com o tempo. Pessoas entram e saem de nossas vidas, circunstâncias se transformam, caminhos se alteram de maneira inesperada. Para a mente despreparada, essa realidade gera medo. Para a mente treinada, ela gera clareza. Amar com consciência significa reconhecer essa impermanência, sem permitir que ela destrua sua paz interior. O estoico aprecia profundamente a presença de alguém em sua vida, mas não transforma essa presença em uma condição para sua felicidade. Existe uma diferença importante entre apreciar e possuir. O apego tenta segurar o outro com medo de perdê-lo. O amor consciente valoriza o que existe no presente, sem transformar essa experiência em uma necessidade absoluta. Quando alguém aprende a amar dessa forma, algo muda na qualidade da relação. A tensão desaparece, o medo constante de perda perde força. O relacionamento deixa de ser sustentado pela ansiedade e passa a ser sustentado pela liberdade. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce quando a pessoa compreende claramente o que está sob seu controle e o que pertence ao fluxo natural da vida. Amar alguém não significa controlar o destino dessa relação. Significa caminhar ao lado dessa pessoa enquanto esse caminho for verdadeiro para ambos. O estoico não ama menos por compreender isso. Pelo contrário, ele ama com mais presença, mais respeito e mais consciência, porque quando o amor deixa de ser guiado pelo medo, ele se torna mais leve e mais verdadeiro. Mas compreender essa filosofia é apenas o começo. A pergunta que naturalmente surge agora é como transformar esse entendimento em prática na vida real. Como alguém pode começar a se libertar do apego emocional sem se tornar frio ou distante? Essa resposta começa com algumas mudanças profundas na forma como a mente interpreta os relacionamentos. Mudanças internas que libertam suas relações. Compreender a diferença entre amor e apego é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando a mente começa a reorganizar a forma como interpreta os relacionamentos. Muitas pessoas tentam mudar suas relações sem mudar a estrutura interna que sustenta essas relações.
por isso acabam repetindo os mesmos padrões. A filosofia estoica ensina que toda mudança duradoura começa dentro da mente. A forma como você interpreta a presença de alguém na sua vida define o tipo de vínculo que será construído. Se a mente interpreta o relacionamento como uma fonte necessária de segurança, então o medo sempre estará presente. Mas se a mente enxerga o relacionamento como um encontro entre duas pessoas que já possuem estabilidade interior, o vínculo se torna muito mais equilibrado. A primeira mudança acontece quando alguém assume responsabilidade pela própria estabilidade emocional. Isso significa parar de esperar que outra pessoa resolva sentimentos de insegurança, vazio ou incerteza. Quando a pessoa aprende a fortalecer sua própria mente, ela deixa de carregar expectativas invisíveis dentro da relação. A segunda mudança acontece quando a pessoa abandona a necessidade constante de confirmação. A mente que depende de validação externa vive em permanente estado de dúvida. Mas quando alguém constrói uma identidade baseada em seus próprios princípios, a aprovação dos outros deixa de ser um requisito para manter a paz interior. A terceira mudança envolve aceitar algo que muitos tentam evitar: a impermanência. Nenhum relacionamento pode ser garantido para sempre. Nenhuma conexão humana está totalmente protegida contra as mudanças da vida. Para muitos, essa ideia gera insegurança. Para a mente treinada, ela gera maturidade emocional. Quando alguém aceita a natureza transitória das relações, algo libertador acontece. O relacionamento deixa de ser sustentado pelo medo de perda e passa a ser sustentado pela escolha consciente de compartilhar o presente. Essa mudança transforma completamente a dinâmica emocional entre duas pessoas. O apego deixa de governar o vínculo. O medo perde espaço e o relacionamento passa a existir em um terreno muito mais saudável. Mas existe uma reflexão final que sintetiza toda essa jornada. Uma diferença simples, mas profundamente reveladora, entre aquilo que é apego e aquilo que é amor verdadeiro. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como alguém se relaciona pelo resto da vida. A diferença entre apego e amor verdadeiro. Depois de refletir sobre todos esses sinais, surge uma distinção fundamental que muda completamente a forma como uma pessoa enxerga os relacionamentos. A diferença entre apego e amor verdadeiro não está na intensidade do sentimento. Está na liberdade que esse sentimento permite. O apego nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente sem a presença de alguém. Por causa desse medo, a mente começa a se agarrar ao relacionamento como se ele fosse a única fonte possível de estabilidade emocional. A pessoa passa a depender da presença, da aprovação e da atenção do outro para manter sua própria paz. O amor verdadeiro segue uma direção diferente. Ele nasce quando duas pessoas inteiras escolhem caminhar juntas sem transformar essa caminhada em uma necessidade absoluta. Existe carinho, existe conexão, existe presença, mas também existe liberdade. Marco Aurélio refletia que a mente mais forte é aquela que não perde a si mesma em meio às circunstâncias da vida. Esse princípio também se aplica aos relacionamentos. Amar alguém não deveria significar abandonar sua própria estabilidade interior. Pelo contrário, o relacionamento saudável acontece quando duas pessoas preservam sua própria integridade enquanto compartilham a jornada. O apego diz silenciosamente que você precisa do outro para se sentir completo. O amor consciente diz que você já possui sua própria base interior e, mesmo assim, escolhe dividir sua vida com alguém. Quando alguém compreende essa diferença, algo começa a mudar profundamente dentro da mente. O medo constante de perda começa a desaparecer. A necessidade de controle perde força.
A relação deixa de ser sustentada pela ansiedade e passa a ser sustentada pela escolha diária de permanecer. Essa é a liberdade que os estoicos buscavam cultivar em todas as áreas da vida. Uma mente que aprecia aquilo que possui, mas que não se torna prisioneira daquilo que pode mudar. E quando alguém aprende a amar dessa maneira, algo curioso acontece. O relacionamento deixa de ser uma tentativa de preencher um vazio e passa a ser um espaço onde duas pessoas fortes escolhem crescer juntas. Quando você para de precisar, começa a amar de verdade. Existe um momento silencioso na vida de uma pessoa em que algo começa a se reorganizar dentro da mente. Não é um momento dramático, nem uma grande revelação externa. É uma mudança de percepção. A pessoa começa a entender que a verdadeira estabilidade nunca veio do comportamento de outras pessoas, mas da forma como ela governa a própria mente. Durante muito tempo, muitos acreditam que amar significa se entregar completamente ao outro, significa depender, precisar, sentir que a vida perde sentido sem aquela presença. Mas quando alguém observa isso com mais profundidade, percebe algo curioso. Quanto mais alguém precisa desesperadamente do outro para se sentir bem, mais medo passa a carregar dentro da relação. Esse medo cria tensão, cria ansiedade, cria tentativas de controle e expectativas silenciosas que nenhum ser humano consegue sustentar por muito tempo. Os estoicos perceberam algo essencial sobre a natureza humana. A mente se fortalece quando aprende a sustentar a própria tranquilidade. Quando alguém constrói essa estabilidade interior, algo poderoso acontece dentro dos relacionamentos. A pessoa deixa de amar por necessidade e começa a amar por escolha. Isso muda completamente a qualidade do vínculo. O relacionamento deixa de ser um lugar onde alguém tenta encontrar segurança emocional. Ele se transforma em um espaço onde duas pessoas, que já possuem sua própria base interior, compartilham experiências, aprendizados e crescimento. Quando não existe mais a necessidade constante de provar que o outro vai ficar, a mente relaxa. Quando não existe mais o medo silencioso de perder, a presença passa a ser vivida com mais intensidade. Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira começa quando a pessoa entende que sua paz não pode depender de fatores externos. Quando essa compreensão amadurece, os relacionamentos deixam de ser prisões emocionais e passam a ser encontros conscientes entre pessoas que sabem quem são. E talvez essa seja a forma mais madura de amar. Amar alguém sem perder a si mesmo. Caminhar ao lado de alguém sem abandonar sua própria integridade. Apreciar profundamente a presença de alguém, mas sem transformar essa presença na condição da sua felicidade. Quando uma pessoa chega a esse ponto, algo curioso acontece. O amor deixa de ser guiado pelo medo e passa a ser guiado pela consciência. E é exatamente nesse momento que o relacionamento se torna mais leve, mais verdadeiro e muito mais forte. Se essa reflexão trouxe clareza para você, compartilhe este vídeo com alguém que também pode se beneficiar dessa visão. E se deseja continuar aprofundando sua mente com princípios estoicos sobre relacionamentos, disciplina emocional e força interior, considere se inscrever no canal para continuar essa jornada de consciência e autodomínio.